Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor nos incumbiu de abordar um tema que será falado, domingo na lição, que é a igreja e a disciplina. Eu acho que o título da lição é esse, né, pastor? A disciplina na igreja, Eu vou tentar, irmãos, não entrar na lição, embora eu tenha estudado a lição, e eu fico muito tentado a entrar na lição, mas eu não quero entrar totalmente na lição, porque ela vai ser abordada domingo na escola dominical, e já fica aqui o convite para que toda a igreja venha participar, e que os irmãos possam aqui, porque no ensino de hoje, no ensino do culto de doutrina, ela é um ensino mais direcional, Sai daqui, vai aí para baixo. Não há uma troca, coisa que na escola dominical a gente consegue ter essa interação. Então, na escola, não é o professor que está somente transmitindo, mas há uma interação entre o professor e o aluno. O aluno traz coisas que muitas vezes a gente nem parou para tentar. E eu acho que na escola nós temos uma liberdade maior e soma-se mais os conhecimentos, tá certo? Então eu gostaria até de já aqui aproveitar o ensejo e estar convidando os irmãos para estar participando domingo a partir de 9 horas da escola bíblica, tá certo? Onde o tema da lição de adultos será a disciplina na igreja. E o tema da lição de jovens é a sã doutrina, não é assim, Lázaro? A sã doutrina, Lázaro, que também é professor. Eu não sou professor, irmãos, eu sempre estou sendo escalado para estar na classe das irmãs, tá certo? Então eu meio que estou me considerando professor das irmãs, tá certo? Mas eu não sou professor das irmãs, pelo menos não oficialmente, Mas eu gostaria também aqui de estender o convite para que as irmãs venham participar da classe das irmãs, tá certo? Domingo, para que nós possamos estudar essa lição de maneira mais aprofundada, de maneira mais teológica, tá certo? E hoje nós vamos tentar abordar de uma maneira mais prática, pelo menos eu vou assim tentar. Então nós vamos usar como texto, para nos basearmos, o texto que está em Hebreus capítulo 12. Convido toda a igreja a abrir Hebreus capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 13. Eu vou tentar ser um pouco expositivo, mas não dá para ser totalmente expositivo, porque eu vou ter que sair para outros textos, tá certo? Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 13. Alguns temas eu não vou abordar nesta mensagem, como por exemplo, a disciplina e a santidade. Vou deixar que esse tema seja abordado pelos professores no domingo, tá certo? Mas nós vamos abordar outras temáticas, porque esse é um tema bastante amplo na Bíblia Sagrada e na vida da igreja também. Quem achou, por favor, diga glória a Jesus. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Quem pode dizer amém? Amém. Vocês entenderam o texto? Se entendeu, eu posso me sentar, né? É um texto difícil, irmãos, muito difícil. Nosso irmão Paulo, ele fala de modo muito difícil. Creio eu que foi Paulo que escreveu os Hebreus, tá certo? E ele escreve de uma maneira muito difícil, ao ponto de que o apóstolo Pedro faz menção dizendo que os escritos de Paulo são de difícil compreensão. O próprio Pedro reconhece que as cartas paulinas são de difícil compreensão. Então veja, irmãos, o tema central desta passagem que acabamos de ler é a disciplina. E o principal problema, não vou explicar o texto todo, não dá tempo, mas o principal problema de entender o que é disciplina é porque a palavra disciplina ela tem vários sentidos. Se você pegar um dicionário e for olhar, você vai encontrar vários significados para a palavra disciplina. Eu separei aqui 4 significados que eu julguei como principal. Então, disciplina ela pode significar o ensino e educação que um discípulo recebia do mestre. Mas disciplina também pode significar obediência às regras, ou à ordem, aos superiores ou aos regulamentos. Disciplina também pode significar constância, aquilo que não falta, aquilo que não falha. E disciplina também pode significar correção, punição ou castigo. Acho que o retorno caiu, né? Glória a Deus. Amém? Então vejam, o que é que o texto está falando aqui em resumo? O autor aos Hebreus está dizendo, olha, nós temos que ter cuidado, porque estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Olhem para mim, ó. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas que olham para a minha vida e para a tua vida. Quem aqui nunca ouviu aquela expressão que diz, se eu for ser crente um dia, eu crente igual a irmã Zefinha, porque aquela irmã é crente de verdade. O que é que está acontecendo aí? Testemunhas estão olhando os meus passos e os teus passos, e o teu testemunho serve como uma pregação do Evangelho. Porque se nós ouvimos alguém dizer, só quero ser crente como a irmã Zefinha é crente, ao mesmo tempo nós também ouvimos alguém dizer, se for para ser crente como o irmão Zezinho, aí eu não quero. Porque aquele não é crente, aquele finge que é crente. Então nós estamos rodeados de testemunhas que estão nos vendo. Então o autor vai dizer, nós temos que dar bom exemplo, mas nem sempre conseguimos dar bom exemplo, e quando não estamos dando bom exemplo, é preciso haver uma correção, haver uma disciplina. Então o sentido do texto aqui, o argumento que ele está dando é, nós precisamos dar bom exemplo, mas quando não conseguimos dar bom exemplo, é preciso que alguém nos corrija. E aqui tem um problema, é que a palavra usada no português é disciplina. E como eu falei para vocês, a palavra disciplina, ela pode ter vários significados. Ela pode ser ensino. Muita gente quer que se resuma somente ao significado de ensino. Quem aqui estuda, os meninos, as moças que estão aí fazendo ensino médio, quando chegam lá vão perguntar, quais disciplinas você está estudando? Alguém vai dizer, eu estou estudando português, estou estudando história, geografia. Quem entrou na academia, quem entrou na faculdade, aí agora teve o Enem, que já começou, não sei se já começou a aula da Federal, alguém que estuda ensino superior, já começou as aulas já da faculdade?
Ninguém estuda aqui ensino superior? Não é possível. Lázaro estuda, né? Quem estuda ensino superior? Levanta a mão aí, só para eu ver. Ali. Está em que período, Lázaro? Primeiro, segundo, quarto, né? Quando tu vai estudar lá e não chama mais disciplina, chama cadeira, né? Está pagando que cadeira? Mas é disciplina, é a mesma coisa, tá certo? Então, disciplina, ela pode ser o quê? O ensino que você dá a uma criança, o ensino que você dá a um adulto. Mas também pode ser obediência às regras. Quem aqui foi do exército? Alguém aqui foi do exército? Polícia militar? Ninguém foi do exército aqui? Ali, ó. Tu fosse do exército? Foi e saiu, né? Foi indisciplinado. Então, quando você é do exército, lá tem a hierarquia, né? Assim? Tem o soldado, tem o recruta, tem o cabo, tem as regras. Você não entra a hora que você quer, você não sai a hora que você quer. E quando o recruta ele não cumpre essas ordens, ele é chamado de um recruta indisciplinado. Não que ele seja, tá certo? Não estou acusando ele de ser, tá bom? Mas aí é chamado de recruta indisciplinado. Então, disciplina no meio militar é seguir as ordens, é obedecer aos seus superiores. Mas disciplina também pode ser uma pessoa que é constante. Quando a gente está meio gordinho, vai no médico, nutricionista. Ela diz, ó, você está pré-diabético, colesterol alto, as taxas estão lá em cima. Vou passar para você aqui um regime, um cardápio para você seguir. Você tem que comer assim, comer assado, desse jeito, tem que praticar exercício. Aí você tem que seguir aquela regra. Se você segue aquela regra direitinho, aí alguém vai dizer, fulano é muito disciplinado, ele é constante, ele não falha, ele não erra naquela dieta que foi passado para ele ou para ela. Isso também é disciplina. Agora tem um ponto, uma palavra que muitas vezes a gente não quer empregar na disciplina, que é o quê? Correção. Porque disciplina também é o quê? Correção. É você punir, é você castigar. Então o texto bíblico, quando aponta a palavra disciplina, ele não está pegando apenas um conceito, não. Você tem que juntar todos esses conceitos e quando lê como se estivesse entendendo tudo isso. Então quando a palavra vai dizer aí no versículo 8, vamos lá, 12:8, não fecha a Bíblia, tá bom? Mas se estais sem disciplina, quando eu ler esta palavra, eu tenho que ler, se você está sem ensino, se você não observa as regras, se você não obedece superior, se você não obedece aos regulamentos, se você não é constante, se você não tem correção. Eu tenho que tentar ler esta palavra entendendo todo este contexto. Logo, é difícil. Logo, é complicado. Então veja, irmãos, a palavra disciplina tem um contexto muito complexo. E para completar, a palavra disciplina foi empregada nas igrejas durante muito tempo somente com o sentido de correção. Quem é mais antigo, os irmãos aí que tem 30, 40, 50 anos de evangelho, eu acho que até 20 anos, quem tem aí 20 anos de evangelho, pegou um período da igreja onde os pastores eram pastores disciplinadores. Em que sentido? De corrigir, de chamar atenção, de cobrar, de castigar as ovelhas que erravam na igreja. E nós pegamos um período de muitos exageros. Era uma igreja muito disciplinada? Era, mas tinha algumas coisas que nós podemos hoje parar e pensar e ver que foram exageros. Por exemplo, nosso pastor Eduardo Leandro, que durante muito tempo foi aí coordenador da SEMAD, né? Ele conta que o pai dele, irmão Vanderlan, foi disciplinado porque foi pego no meio da rua sem o chapéu. Aí você vai parar e vai dizer, como assim? É porque lá pelos idos de 1960, 1970, os homens tinham que sair na rua usando o quê? Chapéu. Tinha que botar um chapéu. E aí ele disse que o pai dele estava lá e teve uma briga no meio da rua. O pai saiu para ver, saiu de casa, uma confusão. Saiu na rua, esqueceu de botar o chapéu. Um irmão passou na esquina, viu o pai dele sem chapéu, correu para contar para o pastor. Disse, pastor, o irmão fulano de tal estava sem pastel, sem chapéu. Quando chegou de noite na igreja, quando chegou a noite na igreja, o pastor chamou ele, vem cá, meu filho, você estava sem chapéu e sem pastel. É que vocês riram, né? Você estava sem chapéu, meu filho, e disciplinou ele. Agora eu pergunto a vocês,
Foi um exagero disciplinar um irmão porque estava sem chapéu? Hoje nós paramos e olhamos dizendo que sim. Naquela época, um homem que andasse sem chapéu era um homem sem honra. Era um homem porque o chapéu era honra. Você tirava o chapéu para acenar para alguém de honra. Então, para eles naquela época fazia sentido. Para nós talvez não. Vou dar outro exemplo mais recente. Alguém aqui pegou a época da igreja em que quando dava 7h15, que fechava a porta para o período de oração, não entrava mais. Alguém pegou esta época aqui? O irmão pegou. Quem mais pegou? Há um período em que se desse 7h15 da noite, você chegasse na igreja e o pastor já tivesse cantado os 3 hinos da harpa e começado a oração, o porteiro ali fora tinha a ordenança de trancar com a chave e ninguém entrava mais na igreja. Não entrava, ficava lá fora. E eu sempre brinco, mas era verdade. Eu às vezes chegava atrasado porque estava com preguiça de orar, porque você orava de 7h15 a 8 da noite. Eram 45 minutos de oração. E aí eu chegava na igreja às 7h30 para cabular alguns minutos de oração. E aí não entrava mais. Tinha que entrar de 8 horas. Era a entrada da vergonha, dos atrasados. Porque quando dava 8 horas que o pastor tocava a campainha aqui, que a igreja se levantava, aí o porteiro abria a porta para entrar os atrasados. Toda a igreja olhava para trás para ver quem estava chegando o quê? Atrasado. Era a entrada da vergonha. Tinha gente que tinha vergonha e ia embora. Chegava, não dava mais para entrar, o porteiro não deixava, porque era a ordem do pastor, ele voltava para casa. Quer ver outro exemplo, irmão? A pessoa era disciplinada na igreja. O irmão foi pego jogando bola, e aí o pastor dizia: você não pode, você canta no conjunto mensageiro do Senhor, como é que você está jogando bola aí no meio dos incrédulos, aí que coisa feia. Disciplina, 3 meses. Aí naquela época, disciplina não podia entrar no culto de doutrina. Está disciplinado, o porteiro sabia quem estava disciplinado, aquele irmão não podia estar no culto de hoje, irmão Vanderlan. Agora eu pergunto, se disciplina é ensinar, como é que você vai privar alguém de estar no culto de ensino? Porque se ele errou, ele não deveria ser privado de estar no culto que vai ensinar ele a não errar mais. Então nós tivemos alguns exageros naquela época. 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás. Só que hoje, na igreja atual, a gente está no extremo oposto. Tem um ditado no mundo que diz assim: quando não é 8, é 80. Então, se naquela época havia disciplina demais, hoje praticamente não tem disciplina nenhuma, porque a igreja não aceita mais ser corrigida. Se naquela época se corrigia tudo, hoje basicamente não se corrige nada. E nós temos que ser crentes equilibrados, temos que ter moderação. A gente não pode viver numa época em que não se entra no culto de doutrina, mas também não pode viver numa época em que as pessoas querem fazer o que querem, do jeito que querem, na hora que querem, e não sofrer nenhuma punição, porque eu não posso dizer que disciplina é correção. Aleluia. Olha só, mas pastor, não é disciplina. Vamos lá, versículo 5 diz assim, ó: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Vou ler em outras palavras, viu? Vocês foram motivados a entender como filhos que são, ou seja, vocês são filhos e há uma motivação para você. Que motivação é essa? Que incentivo é esse? Filho meu, não despreze a correção. Na minha versão aqui é a Revista Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel, tá certo? Aqui está correção. Se você pegar uma NVI, a Nova Versão Internacional, vai estar disciplina. Essa mesma palavra aqui vai estar o quê? Disciplina. Então vai estar assim a leitura: filho meu, não despreze a disciplina. Se você pegar a NVT, Nova Versão Transformadora, que é uma versão que eu gosto muito também, vai estar como? Não despreze a disciplina. Quando você lê correção, dá um sentido, mas quando você lê disciplina, dá uma amenizada. Filho meu, não despreze a correção. Aí você pensa: eita, Deus vai me corrigir. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aonde eu errei? Não é assim?
Mas quando você lê, não despreze a disciplina, aí você talvez leia hoje, né? Que hoje desassociou a palavra disciplina com correção. Você lê assim: não despreze o ensino. Não despreze, né, a hierarquia, talvez, mas aqui é no sentido de ensino. Só que, por exemplo, a Nova Tradução na linguagem de hoje, que é uma versão que eu não gosto, aconselho a vocês não usarem, mas desse versículo eu gostei. Ela tem assim: filho meu, não despreze o castigo. A tua é NTLH? A dela, né? Tá como aí? Castigo. Ou versão boa. Essa agora é boa. Filho meu, não fique com raiva quando você for o quê? Castigado. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Não sei se você vai querer dar. Então veja. Agora só que quando você vai para o grego, é tudo a mesma palavra. Versículo 5, fala correção. Versículo 7, fala correção. Versículo 8, fala disciplina. Mas no grego, tudo é a mesma palavra. Tem a mesma raiz, que é paideia, que vem de paidagogo, que vem de ensino. Aí, como eu falei, vem de todo esse arcabouço de conhecimento, né? Conhecimento, ensino, disciplina, correção. Então no grego, quando você vai ler, a raiz da palavra sempre é a mesma. Não tem essa diferenciação. O que é que o Senhor quer dizer com isso, irmão Benito? É que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e aqui eu estou usando esse texto como base, mas você pode ir para Provérbios, você pode ir para Jó, Provérbios capítulo, se eu não me engano, 23 e 13, depois você olha lá. Se não for, mas vem na escola dominical que eu vou dizer o versículo certo, tá certo? Mas tem lá em Provérbios, tem em Jó, tem em Colossenses. Então quando você vai ver todo o contexto, nós vamos ver que a ideia principal é um ensino com correção. Então, se eu pudesse trazer um conceito bíblico para a palavra disciplina, seria ensino com correção. Porque diferente da disciplina lá no mundo, pastor Carlos, lá no mundo, disciplina é somente informação. Quem aqui estudou matemática, vou fazer raiva aqui agora os jovens. E lá no segundo grau, no ensino médio, né? Segundo grau é coisa de velho. Lá no ensino médio, vocês estudaram lá equação de segundo grau. Quem lembra aí? Alguém já se arrepiou ali de raiva. E lá vocês estudaram um negócio chamado fórmula de Bhaskara. Quem lembra aí? Quem consegue dizer a fórmula de Bhaskara aí de cabeça? Ninguém consegue, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Serve para quê? Não sei. Você já usou alguma vez na vida? Você chegou lá no hospital ou no mercado e alguém disse: qual é a fórmula de Bhaskara? Você nunca usou na sua vida, mas você estudou. Porque lá a ideia de disciplina é transmissão de informação. Então eu vou transmitir para você uma informação, um conhecimento. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia a ideia de ensino, de disciplina, é informação para não errar. É informação para corrigir o que está errado. Então quando a Bíblia fala de disciplina, ela está dizendo o seguinte: você está cometendo erros, mas eu vou te ensinar como não errar. Nem que para isso eu tenha que te castigar. Nem que para isso eu tenha que pesar a mão sobre você. Sabe por quê, irmão? Porque o ensino correto, muitas vezes, ele vem com castigo, com a dor. Às vezes a gente não aprende no amor, mas aprende na dor. Ou não? Ah, pastor, o senhor está falando muito, mas eu quero que o senhor prove. Vou provar, vamos lá. Capítulo 12 ainda. Vamos ler aí o versículo 5, né? Filho meu, não despreze a correção do seu Senhor, e não desmaies quando por eles forem o quê? Repreendido. Mas pastor, Deus é amor. Jesus é amor. Jesus chama todo mundo: vinde como estais. Ah, ele perdoou a mulher que foi apanhada em adultério. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Ele é um galego, europeu, branco, de olhos azuis. E aí a gente, né, monta todo um estereótipo de Jesus Cristo, como se ele fosse apenas uma pessoa que quer pegar você no colo e dar um cheiro no teu olho. Não é assim que acontece? Só que aí o autor está dizendo: o ensino pode fazer você desmaiar. Em algumas versões vai ter aí trazer desânimo, né? Algumas versões têm trazer desânimo. Versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama. Se você ainda tem alguma dúvida se é ruim, se é duro, se dói ou não,
O versículo 6 ele tira essa dúvida, porque ele diz assim, ó, e açoita a qualquer que recebe como filho. Então, irmão, não tem isso. Olha só, muito do nosso aprendizado, ele é baseado na experiência dolorosa. Você chega para uma criança, é porque vocês não lembram. Eu tenho uma mente boa, eu lembro de tudo quando era criança. Você chega para uma criança e diz assim, não põe a mão aí que você vai se queimar. Menino, não toca, que isso queima, está quente, queima. Mas o menino faz o quê? Toca, porque enquanto ele não sentir a dor, ele não aprende. Ele fica, você tira a mão, a mãe está cuidadosa, ele bota a mão, ele vai, e não vai, não é assim? Aí tem uma hora que a mãe se esquece, dá as costas, o que é que o menino faz? Toca. E aí grande é o grito na terra, é ou não é? E aí você vai dizer assim, eu não disse para você que não tocasse, que se queimava. Aí depois daquilo ele não toca mais em nada. É só você dizer, cuidado que isso é quente, ele já tira a mão. Por quê? Porque a dor ensinou a ele. Era necessário ele aprender com dor? Não, mas ele não aprendeu. E assim é a igreja, assim é a maioria dos crentes. Muitas vezes o pastor vem aqui e diz, não faça isso, você vai sofrer, não haja assim, vai dar errado. Mas você, como um menino inconstante, teimoso que é, vai lá e toca. E quando toca, se queima e depois vai chorar, porque a dor vai te ensinar. Aleluia. E aí você não quer que o pastor corrija, você não quer que a liderança corrija. Não, porque Deus ele é amor, né? Assim, vamos lá, versículo 11. 5 e 11. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, a correção na hora é ruim. Eu nunca ouvi alguém dizer que foi corrigido e gostou. Se ele gostou, essa pessoa aí é esquizofrênica, ela é sadista, né? Masoquista, aliás. Ah, foi tão boa a correção que o pastor deu hoje, oh, coisa boa. Não, irmãos. Todo mundo que é corrigido, ele se entristece. Porque a correção está dizendo que você está errado. E nós não gostamos de estar errado. Eu não conheço alguém que gosta de estar errado. Oh, eu estou errado, que coisa boa. Como é bom estar errado. Você está muito errado mesmo, você está. Se você gosta de estar errado, você está muito errado mesmo. A gente não gosta. Isso. Só é bom correção quando é para o vizinho. E tem gente que sabe que é para ele, é para tu, viu? Já joga para o outro lado. Que é para ninguém saber que é dele. Então veja, irmãos, olha. A correção no presente não parece ser de gozo, senão de quê? Tristeza. Mas pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia vai me causar tristeza? Vai. Mas não é para dizer que Jesus salva a pessoa para ser feliz, para ser alegre. Eu não sei se a tua Bíblia ensina isso, não. A minha não ensina assim, não. A Bíblia ensina que nós vamos sofrer, que nós vamos padecer, que nós vamos lutar, que muitas vezes vamos sangrar, algumas vezes vamos até perder a vida por amor a Cristo Jesus. Porque se a tua Bíblia está ensinando diferente, tu está faltando vir para os cultos de ensino e para a escola bíblica dominical. A tua Bíblia está errada. Olha, irmão, tem vários pregadores hoje, a teologia chamada teologia da hipergraça. Porque nós enfrentamos uma desgraça que é a teologia da prosperidade, que invadiu a igreja. Aí não bastando mais essa, chegou uma nova teologia aí, cuidado com essa, que é chamada teologia da hipergraça, que quer dizer o seguinte, é a teologia onde Deus é um garçom que está pronto para te servir de qualquer jeito. Tem um pregador, que eu não vou dizer o nome dele porque é antiético, nunca vou dizer que o nome dele é David Leonardo, não vou dizer, tá certo? Que ele disse o seguinte, olha, nós somos a fraqueza de Deus. O homem é a fraqueza no coração de Deus. Isso é um absurdo, irmão. Porque se o homem é a fraqueza de Deus, então Deus não é Deus. Porque se Deus tem uma fraqueza, que Deus é esse que tem fraqueza? E aí depois vai dizer que em toda a criação que Deus fez, o mais miserável da criação, que é o homem, é a fraqueza de Deus.
Esse Deus é muito fraco, mas o Deus que eu sirvo não é este Deus aí não, que está aí fora e que serve para aguçar o coração do homem. O Deus que eu sirvo é um Deus onipotente, é um Deus soberano, que mata e não vai preso, que fere e que faz porque Ele é grande e é poderoso. Você vai sofrer, sabe por que você vai sofrer? Porque você é falho igual a mim. E para o Senhor te corrigir, Ele vai chamar a tua atenção muitas vezes. E muitas vezes você não vai aceitar porque você é soberbo como eu sou. E muitas vezes essa correção vai causar sofrimento, mas é para o teu bem. Porque depois que tu sofrer, vai produzir frutos na tua vida. Mas, irmão Benito, eu não quero sofrer. Eu tenho uma péssima notícia. Porque a palavra que ele está usando aí é exercitados por ela. Se você olhar no grego, a palavra vem da origem ginásio aqui. A ideia que o autor aqui está, por isso que a gente acha que é Paulo, né? Porque o vocabulário que ele usa é muito parecido com o de Paulo, né? Ele vai dizer assim, ó, é como uma pessoa, um atleta que todo dia faz um exercício. Imagina aquele atleta que tem que bater um recorde e ele corre em volta do estádio. Paulo ele usa essa expressão, né? Que muitos correm em volta do estádio em busca de uma coroa corruptível, mas nós corramos em busca de uma coroa incorruptível. Então esse linguajar é de Paulo, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, imagina aqui como alguém que todo dia tem que bater um recorde. Ele tem que dar uma volta 400 metros. E ele tem que fazer isso em 9 segundos. Aí ele corre a primeira vez, ele faz em 15. E todo dia ele vai treinar, vai fortalecer seus músculos, ele vai melhorar sua técnica, até o dia que ele consegue bater o recorde, que é dar a volta lá, 100 metros, em 9 segundos. É um exercício, é uma constância, é uma disciplina. Então o que Paulo, vou dizer Paulo, mas não sei se é Paulo, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que esta correção, ela tem que ser o quê? Exercitada. Significa o quê? Tem que ser todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então nós precisamos, irmãos, estar atento a isso. Amém? Agora, quem pode corrigir a igreja? Quem é que pode corrigir a igreja? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Aliás, capítulo 2. Vou ganhar tempo aqui, porque as horas já se avançam, né? Capítulo 2, versículo 1. Jesus aqui está falando com João, por volta aqui, provavelmente do ano 96 depois de Cristo. Já tem se passado aqui 60 anos depois que Jesus foi para o céu. As igrejas estão bastante firmadas. E aí Jesus chama João na ilha de Patmos e dá a ele uma revelação. E no meio dessa revelação, Jesus manda João escrever as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Os irmãos bem conhecem. Não dá para a gente abordar as igrejas aqui, porque o tempo não deixa e também é muito complexo esse assunto, né? Mas vamos falar aqui da igreja de Éfeso, que era uma igreja bastante firme, uma igreja bastante abençoada nesta época. Ele vai dizer assim, ó, versículo 1: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha para mim, ó. Jesus está dizendo assim para João: eu tenho nas minhas mãos 7 estrelas e ando no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é que ele está dizendo? Quem são essas estrelas? São os líderes das igrejas. E quem são esses 7 castiçais? São as 7 igrejas para a qual Jesus está mandando João escrever. Até aí entenderam? Então Jesus vai mandar João escrever para 7 igrejas. E para quem ele vai direcionar as cartas? Para o anjo da igreja. Aqui anjo vem do grego ângelos, que quer dizer mensageiro. Eu já vi alguns teólogos aqui tentando argumentar, para não dar autoridade ao pastor da igreja, que anjo aqui é um anjo mesmo. Um anjo que toma conta da igreja. Mas não faz sentido isso. Porque Jesus está dizendo assim: João, escreve uma carta e entrega na mão do anjo da igreja. Como é que ele vai entregar para um anjo? Eu quero saber como é que João ia conseguir pegar uma carta, chegar lá em Éfeso e dizer: anjo
Ô anjo, cadê tu? Vem aqui. Nem a gente que é pentecostal, que gosta do ré, do plá, do pli, do chiclete ploque, de marchar, consegue fazer um negócio desse. Porque eu já vi gente dizer que tem anjo na igreja, tem um hino que tem anjos voando neste lugar. Não é assim? Mas você chegar numa igreja e chamar o anjo e dizer aqui, toma aqui a carta que Jesus mandou. Não existe isso. Então aqui, embora a expressão anjo, né, ângelos, seja mensageiro, o entendimento, o consenso da maioria dos teólogos é que esses anjos são quem? Os líderes da igreja, o pastor da igreja. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: o anjo da igreja é o pastor. Você pode não gostar, mas é o pastor. Olha só, presta atenção. Conheço as tuas obras. A obra de quem? Da igreja de Éfeso. Não é do pastor não aqui, viu? A carta era para quem? Para o pastor. Mas falando para quem? Para a igreja de Éfeso. O que é que a igreja de Éfeso fazia? Ele diz: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste as provas que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Oh, coisa linda, que igreja abençoada, igreja paciente, igreja que desmente quem é falso apóstolo. É uma igreja abençoada. Tenho, porém, contra ti o que deixaste o teu primeiro amor. Aí ele diz assim, para o anjo da igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que é que ele está dizendo? Pastor da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso é uma bênção. A igreja de vocês aí são pacientes, resiste o mal, trata aqueles falsos profetas como um falso profeta. Mas vocês se esqueceram do primeiro amor. Se corrijam. Aleluia. Se disciplinem. Voltem às primeiras obras. Voltem a fazer aquilo que vocês faziam no início. Quem ia conduzir a restauração das primeiras obras? Era a igreja ou era o pastor da igreja? Pastor da igreja. O pastor da igreja deveria ler aquela carta para a igreja, dar um tapa na cara de todo mundo, dizendo: está vendo aqui, Jesus mandou falar para nós. Porque quando um profeta levanta na igreja para dar uma mensagem de Deus e dizer que ele vai ser ano de grande bênção, de vitória, a igreja ela salta em brados de alegria. Mas quando Deus levanta o profeta, que no caso aqui é o pastor da igreja, para dizer que vai ser um ano de luta, porque nós devemos nos corrigir, metade da igreja vai embora porque não quer receber mensagem de correção. Mas era responsabilidade daquele pastor receber a notícia que Jesus mandou através de João e voltar ao primeiro amor. Ainda no mesmo capítulo 3 aí, versículo 14, que já é outra igreja, já, viu? Igreja em Pérgamo, outra igreja. Versículo 13, para a gente contextualizar: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Cuidado aqui, viu? Ele não está dizendo que tinha um trono dentro da igreja, não. Ele está dizendo que a igreja estava no local, e esse local era tão ruim que lá naquela cidade tinha um trono para quem? Para Satanás. Tá certo? Então ele vai dizer: conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então era um tempo tão difícil, aquela igreja de Pérgamo estava numa cidade tão ruim, que até uma testemunha foi morta por amor ao evangelho. Estão acompanhando? Digam amém. Aí ele diz assim, o versículo 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de quem? Só alguns estão lendo. Porque lá tens lá os que seguem a doutrina de quem? O que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Então, para ganhar tempo aqui, eu terminar. Veja, cabia a quem a correção? Ao líder. Nós vemos que Jesus instrui a João a dizer aos líderes da igreja
as correções que ele deveria implantar aonde? Na igreja. Cada carta vai dizer uma característica da igreja e o que aquele líder deveria fazer para que aquela igreja ela se corrigisse. Ah, mas somente Apocalipse? Não vou ler não, porque não dá mais tempo. Mas, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Paulo, ele diz assim aos coríntios lá, rapaz, eu vou falar com a minha palavra, viu? Ele diz assim, rapaz, não é possível um negócio desse não. Eu estou sabendo aqui que aí no meio de vocês tem um monte de fornicador. Olha só, a igreja de Corinto, que era a igreja que tinha os 9 dons. Preste atenção nisso, que às vezes a gente se acha demais. Ah, a gente é a Assembleia de Deus, a gente é a igreja do reteté, aqui tem língua estranha, aqui tem profecia, aqui tem tudo, aqui é fogo. Não se abestalhe muito não, porque ele disse assim, ó, aí no meio de vocês tem fornicadores tão terríveis que nem o povo do mundo sabe nomear a bagunça que está tendo no meio de você. Porque nessa época existia uma festa chamada bacanal, eu não vou explicar o que é, mas era uma festa terrível, tá certo? De imoralidade que era feita naquela época. E tinha um nome, bacanal, tá certo? Em homenagem ao deus Baco, que era o deus do vinho. Então a festa tinha um nome. O que Paulo está dizendo é que o que acontece no meio de vocês é tão terrível que não tem nem como os ímpios nomearem. E tem mais, no meio de vocês tem um rapaz que está se deitando com a esposa do seu pai. Ou seja, era a madrasta, né? A madrasta. Então ele se deitava. E a igreja fez o quê? Nada. A igreja corrigiu? Não. A igreja tomou alguma atitude? Não. E Paulo está envergonhado porque eles não fizeram nada. Parece a igreja de hoje. Se o pastor tomar alguma atitude, alguém vai embora. Se o pastor muitas vezes fala de uma maneira mais dura, a igreja não aceita, aleluia. Mas eu quero crer que aqui no Colinas do Sul, nós temos uma igreja madura, uma igreja que sabe sofrer, uma igreja que não tem medo de receber a correção. Vai doer? Vai. Você vai dizer, ai, ui, vai. Mas é para que você cresça, é para que você tenha firmeza, é para que você possa ter realmente espiritualidade. Aí Paulo vai dizer assim, ó. Deixa eu abrir aqui, porque senão eu vou dizer errado. Vou terminar, viu, pastor? Eita, meu Deus do céu. Passou dos tempos já, Jesus. Me perdoe, pastor Carlos. Ele diz assim, ó, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 3, eu na verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Esse aqui que eu queria dizer. Então preste atenção, ó, vou encerrar, olha para mim. Ó, Paulo estava longe, mas Paulo também era pastor daquela igreja. Ele foi um dos fundadores, ele foi um dos que mandavam cartas, ensinava. E quando ele viu que a igreja não conseguia andar sozinho, pastor Carlos, ele disse, eu estou determinando que vocês afastem este mau exemplo que está no meio de vós. Quem que deu a ordem? O pastor da igreja, aleluia. Para encerrar, voltemos ao texto de Hebreus, versículo 13, 12, vou encerrar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja o quê? Sarados. Olha, eu sei que esta não é uma palavra para despertar fervor espiritual. Eu sei que este não é um ensinamento, infelizmente, que tem ocupado os púlpitos da igreja. Mas nós que somos mais antigos, conseguíamos vivenciar sinais e maravilhas que nós não vemos hoje. Hoje, para batizar, tem que fazer um congresso. Tem que trazer um cantor de fora. Tem que o pastor jejuar 30 dias, 30 noites, 30 madrugadas. Tem que fazer todo um movimento, chama na frente. E aí o irmão começa a cantar um forró, porque eu não sei por que tem que ser forró. E começa e pula para cá e pula para lá, e alguém ora, e alguém grita. E
pessoa para Jesus batizar alguém. Por quê? Porque é uma igreja indisciplinada, é uma igreja que tem medo de correção, é uma igreja que não aceita, porque os caminhos desta igreja muitas vezes são caminhos tortuosos. Eu sou de uma época que o pastor estava pregando doutrina e daqui a pouco uma irmã lá atrás disparava em mistério. Alguém chega lá e dizia: o que foi isso? A irmã Zefinha foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. Eu sou de uma época em que alguém aí na casa do pastor dizia: pastor, venha cá, o que foi que houve? A minha mãe estava tomando banho, saiu do banheiro, não para de chorar e está falando ali uma língua que ninguém entende. Aí o pastor chega lá e dizia: porque tua mãe foi batizada com o Espírito Santo enquanto se banhava. Aí os filhos que nem eram crentes se convertiam. Eu vi pessoas aceitarem a Jesus e na mesma hora serem batizadas com o Espírito Santo, sem nem saber o que é batismo com Espírito Santo. Isso acontece hoje? Acontece, mas não é com a mesma frequência que acontecia antes. E por que isso? Eu, Benito, julgo que seja porque nós estamos muito indisciplinados. E por que isso? Porque nós não aceitamos a correção que vem do pastor. Essa palavra tem dois públicos, tá certo? Tem um pastor, tem a igreja. Para o pastor é assim: pastor, corrija mais. Vocês me ajudam a dizer isso, por favor? Olhe para o pastor e diga: pastor. Vamos personalizar, diga: pastor Carlos, corrija mais. Depois não vá reclamar se ele corrigir, pelo amor de Deus, né? É você que está. Se você não quiser, não diga, ninguém é obrigado a dizer, tá certo? Mas ele vai corrigir assim mesmo, não tem problema, né? Mas digamos novamente, diga: pastor, corrija mais. Agora diga para você mesmo: eu aceito a correção. Irmãos, não tem como. Nós precisamos ser corrigidos todos os dias. Olha, irmãos, eu vou encerrar agora mesmo, de verdade. Eu vi um vídeo, irmãos. Pastor, eu vi um vídeo, me perdoe, vamos pelo horário. Que era o seguinte: a mãe chegava para a criança e dizia assim, presta atenção: você tem 5 minutos para falar todo o palavrão que vier na sua mente. Você está muito estressada, minha criança. Criança crente, viu? Crente. E eu vou te dar 5 minutos para tu soltar toda a palavra, palavrão, palavra que não pode falar. Você fica à vontade, tá certo? Está aqui um espelho e você vai falar. Aí a criança: tá certo, mamãe, pode falar mesmo? Pode, fica à vontade. Agora depois não pode mais. São só 5 minutos, viu? Aí a mãe saiu de perto. Aí a criança olhou para o espelho assim, meio desconfiada, e fez: filha de Jezabel, né? Seu gigante Golias, atribulado. E começou a dizer, o xingamento era inocente, certo? Mas era xingamento bíblico, né? Aí num dos xingamentos eu fiquei triste, porque ela fez assim: vá se converter. Para criança, dizer para o outro vá se converter era uma ofensa. Vocês entendem o problema disso? A gente achar que dizer para alguém vá se converter é uma ofensa, é porque nós estamos muito, mas muito longe da verdadeira disciplina. Porque, meu irmão, preste atenção, nós precisamos todos os dias da nossa vida converter os nossos caminhos, porque nós somos falhos, somos pecadores. E se Deus não levantar homens e mulheres, líderes, para dizer: você está errado, se corrija, a gente vai começar a errar, achar que está certo e o caminho vai ser torto. Mas que Deus levante homens e mulheres com ousadia do Espírito Santo para estar corrigindo a igreja e dizendo: se converta, porque o convertido vai para o céu.